Gravando, nossa, eu gostaria que vocês colocassem a palavra presente no chat, tá? Só para ter uma lista de presença, de controle, beleza? Então, vocês clicam aqui no balãozinho de conversa e digitam lá, presente. Isso, Emerson, beleza. Ótimo, Duda. Agora, eu vou voltar lá na apresentação. Então, a gente tem vários componentes, né? O primeiro deles era a membrana plasmática. O Emerson, acho que você também, Duda, viu eu explicando sobre a membrana plasmática. Ela é feita dessas bolinhas rosas, tá? Que são, na verdade, gordura. A gente vai falar mais para frente sobre elas, tá? E aí, elas têm uma importante missão na célula, que é o quê? Controlar a entrada e saída de coisas da célula, né? Então, tudo que vai entrar na célula tem que passar pela membrana plasmática. E tudo que tem que sair também, né? Além disso, elas se comunicam, né? As células se comunicam. E quem faz essa comunicação são componentes da membrana plasmática, tá? E, além disso, uma célula se liga à outra fortemente às vezes, né? E essa ligação é feita pela membrana plasmática também, né? Então, por exemplo, tecidos como a pele só são resistentes ao puxão justamente porque as células estão unidas umas às outras, tá? Bem fortemente. Então, elas não se rompem facilmente, beleza? Então, essas são as funções da membrana plasmática, né? Controle de entrada e saída de moléculas, comunicação entre células e ancoragem entre as células também. E aí que tá. Eu só queria contextualizar um pouco essas coisas com o que a gente está vendo aí, né? Uh, a gente só está em casa por conta de uma doença, né? Uma doença chamada Covid-19. E essa doença, ela é causada por um vírus, beleza? E esse vírus, ele infecta o interior da célula, ok? Agora eu pergunto a vocês, e eu quero que vocês respondam. O vírus brota dentro da célula? O que vocês acham? Eu acho que sim. Ele Porque como é simplesmente. um vírus, acho que é do mesmo. É um componente que introduz na célula e causa o efeito. Ótimo. Olha o que você disse, Emerson. O vírus se introduz na célula. Isso quer dizer que ele não aparece do nada, certo? Ele vem de fora para dentro, ok? Então, a pergunta que eu faço a vocês é: quem, nesse caso, permite a entrada? Que componente da célula permite a entrada do vírus? A membrana plasmática? Exatamente, exatamente. Ela permite a entrada do vírus. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, sobre justamente como o vírus entra, né, como a célula permite isso, eu posso explicar isso nas próximas aulas, tá? Mas aí vocês vão me dizer no final da aula se vocês querem seguir com a matéria como ela está, né, que eu vou falar como ela está dividida, ou se a gente faz esse parênteses, né, mostrando aí uma função da membrana plasmática, beleza? Mas isso a gente discute no final da aula. Bom, até aqui tudo bem? Sim. Isso foi tudo discutido, gente, na aula passada, tá? Ah, e aí, hoje, a gente vai começar outra parte, tá? Bem, aqui, a gente já entra no citoplasma, certo? E aí, o citoplasma,
ele tem duas partes. Se a gente for de novo lá no outro slide, o citoplasma é esse azulzinho aqui, ó, tá vendo? E aí, esse azulzinho tem vários componentes dentro, tá vendo? Ó, vários componentes, né? Inclusive o núcleo. E aí, o citoplasma é dividido em duas partes. O líquido, né? Porque todas aquelas coisas não ficam flutuando no ar, então elas ficam imersas num líquido, que é uma mistura de água e sais minerais, tá? E a parte sólida, que são justamente essas estruturas aqui, ó, que vocês estão vendo, que genericamente são chamadas de organelas, mas cada organela tem o seu próprio nome. A gente vai ver isso ao longo do bimestre, tá? Então, as organelas são como se fossem pequenos órgãos, cada uma com a sua função. Então, por exemplo, vamos fazer uma metáfora aqui, tá? Os seres humanos têm os seus órgãos, certo? Tem o cérebro, tem o coração, tem o fígado, tem o estômago, o rim, e aí eu poderia ficar aqui falando de um monte de órgãos, tá? Mas vocês entenderam a ideia. A célula, e cada um desses órgãos nossos, tem as suas funções. Então, por exemplo, o coração bombeia sangue para todo o corpo, né? O cérebro é quem coordena as ações do corpo. Então, se eu levanto o braço aqui, é porque eu mandei um estímulo do cérebro para o meu braço, para ele fazer isso, né? O estômago tem a sua função, que é digerir carne, né? Então, cada um tem a sua função. A mesma coisa, esses pequenos órgãos da célula. A célula tem vários, né? A gente vai ver alguns desses órgãos. Ela tem vários, e cada um deles tem uma função, tá? A organela que vamos começar a ver é a mitocôndria, tá? Que é essa que está aqui, ó, vermelhinha. Beleza? Essa é a ilustração, né? É difícil mostrar para vocês, né, que isso existe dentro de uma escola, né? Porque a gente não tem um microscópio potente para ver uma mitocôndria. Mas eu espero que vocês acreditem, né? Esse é o ponto em que vocês têm que acreditar na ciência, né? Acreditar que a mitocôndria existe, ela está dentro de vocês. Bem, mas a mitocôndria, ela faz a produção de uma molécula chamada ATP, tá? ATP, na verdade, é uma sigla que significa adenosina trifosfato. Ai, Igor, pô, que nome complicado. Realmente, é complicado. Mas não fiquem pensando no nome. Só pensem na função desse ATP. Esse ATP, ele é como se fosse um acelerador de reações químicas, tá? E aqui eu quero que vocês, a única coisa que eu quero que vocês realmente guardem na cabeça, tá? Que é realmente importante, tá? Se vocês quiserem tatuar na pele de vocês, tatuem, porque essa coisa é muito importante. Toda a vida, na verdade, é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das nossas células, tá? Então, a sua vida, ela só é sustentada do jeito que ela é, porque dentro das suas células tem um conjunto imenso de reações químicas, tá? Que acontecem para essa vida continuar. E aí que tá, quem sustenta essas reações químicas são justamente moléculas como o ATP, que vão acelerar essas reações químicas para que elas aconteçam. Sem o ATP, elas não acontecem e não há vida, tá? Como o ATP faz isso, aí fica difícil eu explicar para vocês, tá? Porque aí eu teria que entrar mais em química do que em biologia. E, na verdade, isso é matéria de faculdade, tá?
Se vocês quiserem, novamente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como o ATP funciona de fato, a gente pode fazer também. Mas aí eu teria que fazer umas aulas à parte, né, de bioquímica. Mas aí a gente vai conversando no final da aula, tá? Mas esse aqui é o básico, né? Fiquem na cabeça que o ATP funciona como um acelerador de reações químicas. E essa aceleração sustenta a nossa vida, tá? Mas assim, tem uma coisa, né, nas ciências naturais, né, tem uma lei, né, e vocês já devem ter ouvido falar, e é uma lei muito, muito importante, que é a seguinte: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nada do que a gente conhece veio do nada, brota, né, aparece, tipo, do nada. As coisas, elas são modificadas e transformadas até certo estado. E aí que tá, o ATP, ele não se cria na célula, ele não brota, ele não aparece do nada. Alguma coisa deve ser transformada nele, né? E é isso que a gente vai ver agora. Como o ATP, como a gente chega no ATP, né? E aí eu queria a participação de vocês, porque eu já estou falando demais, né? E aí eu queria a participação de vocês. Como vocês acham que o ATP aparece nas células? De tudo que vocês conhecem, tá? Vamos pensar em tudo que vocês conhecem. O que vocês acham? Como essa molécula, né, o ATP, que é tão importante para a vida, aparece? Eu Como acho que ela aparece pela energia que a gente produz pelo dia a dia, comendo e etc. Garoto, muito bem, Emerson, exatamente isso, né? O ATP não é que a gente consome o ATP, não é isso, tá? Mas ele é produzido a partir de alguma coisa que a gente come. Vocês se arriscam a dizer qual é o nutriente que faz com que a gente produza ATP? A carne? A carne pode ser, mas a carne, a gente consegue retirar pouco ATP da carne. Tem um outro tipo de alimento que a gente consegue retirar muito mais ATP. E tem a ver com a matéria do primeiro colegial. E aí, alguém? Não? Então a gente vai voltar para. Duda, você quer falar alguma coisa? Eu tava pensando aqui, mas eu não sei. Você não sabe? Arrisca. Arrisca porque agora é a hora. Ai, meu Deus, eu não sei. Não, não sei. Não sabe? Ok. E você, Lucas? Nada? Ok. Então a gente vai voltar na apresentação e vocês vão ver. A nossa. Então guardem isso. O que produz o ATP, o nutriente que faz com que a gente produza o ATP, deve estar em algum alimento nosso, tá? Então guardem isso. Guardem essa coisa, que a gente vai voltar na apresentação agora. Deixa eu fazer a apresentação porque eu saí dela. Vamos lá. Então, a gente estava aqui, né? É o seguinte, vamos voltar um pouco no colegial, né? E a gente, no colegial, viu um pouco da fotossíntese, né?
que é o seguinte, é uma equação, é uma reação química também, só que acontece somente em plantas e algas. Por enquanto, vocês fiquem com essa informação, tá? Principalmente em plantas e algas acontece a fotossíntese, que é a seguinte, basicamente, ela consegue captar a luz solar, e a gente vai ver como, mais para frente no bimestre, ela consegue captar a luz solar e, com o CO2 que ela absorve e a água que ela tira da Terra, ela consegue juntar tudo isso e formar uma molécula chamada glicose. Mas, professor, por que ela faz glicose? Porque, na verdade, é um jeito, presta atenção, hein? Presta atenção no que eu vou falar e no que o Emerson falou. A glicose, ela é um jeito, um método de armazenamento de energia. Então, é o seguinte, pensa na glicose como se fosse uma caixinha de carbono, tá? Porque ela é feita de carbono. Vocês podem ver aqui que ela é feita de carbono, aqui, ó. O Czinho aqui é carbono. Então, essa caixinha de carbono é onde a planta vai acumular a sua energia. Para quê? Para depois usar essa energia de uma outra forma, ok? E aí, a pergunta que eu faço para vocês, tá? E eu quero que vocês respondam, é a seguinte. Essa glicose, se a gente come uma planta, por exemplo, o que acontece com essa glicose? Essa glicose é transformada em energia para o nosso organismo. Exatamente. É justamente a glicose, gente, que é utilizada como matéria-prima para a fabricação de ATP. Então, a gente produz, né, ATP através da glicose que a gente come, que a gente ingere. E as maiores fontes de glicose que nós temos são vegetais. Por quê? Porque são eles que produzem glicose através da fotossíntese. Então, batata, mandioca, que mais? Batata doce. Couve, espinafre? Então, couve e espinafre tem também glicose, só que a glicose está numa forma que a gente não consegue disponibilizar para o nosso corpo. Então, essa glicose das folhas que a gente come passa batido pelo nosso organismo. Mas beterraba, cenoura, que mais? Feijão, arroz, são lugares onde a glicose tá numa forma que a gente consegue absorver isso e aproveitar, né? Então, frutas, tubérculos, raízes, né? São fontes riquíssimas de glicose, né? Mais para frente, quando a gente falar de fotossíntese, a equação mesmo, a gente volta a falar sobre isso, tá? É importante a gente ir e voltar para vocês irem assimilando as coisas. Mas fiquem com isso. A gente produz ATP através da glicose. E o que acontece? Vocês podem se perguntar, e é bom que vocês se perguntem, tá bom, Igor, a gente produz ATP através da glicose, mas como a gente faz isso? E é uma pergunta extremamente importante a ser respondida, né? Porque, na verdade, nós temos, basicamente, várias formas de fazer isso, né? Só que animais e plantas não pensaram, mas eles se adaptaram a uma estratégia para isso, né? Mas tem outras formas. E eu vou mostrar para vocês as duas principais formas de produção de ATP através da glicose. Certo? Então, vamos lá. Aqui, finalmente, aconteceria a aula de hoje mesmo, né? É aqui que a gente volta.
Nossa, que ruim que ficou isso. Deixa eu corrigir esse slide aqui, rapidinho. Depois eu apresento de novo. Aqui. Ok, deixa eu ver se a outra ficou boa. Ficou. Beleza. Então, slide atual. Eu volto a apresentar para vocês agora. Porque estava muito feio. Ótimo. Perfeito. Aqui. Então, como a gente produz? Como a gente pode produzir ATP? Na verdade, a primeira forma é aquela que foi desenvolvida ao longo da evolução, tá? Por micro-organismos, principalmente. Por exemplo, bactérias, né? E alguns fungos. E esse método de obtenção de ATP através da glicose é chamado de fermentação. Quando eu falo fermentação, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Pode responder, gente. Não vem nada? Olha essa palavra, fermentação. Ela parece com outra palavra que vocês conhecem? Fermento? Aham, fermento. E a gente usa fermento para quê? Hein, gente? Para que a gente usa fermento? Ninguém sabe para que a gente usa fermento? Não acredito. Vocês nunca fizeram bolo em casa? Ninguém nunca fez bolo? Pão? Fazer pão, professor. Pão, fazer pão, exatamente. Cerveja também. Cerveja também, claro, cerveja, né? Eu adoro cerveja. Vocês não podem tomar cerveja por enquanto, mas eu adoro cerveja. E assim que é. O que acontece é que, na verdade, fermento é tudo aquilo que faz fermentação, né? No caso do bolo, o fermento que nós temos, ele é um fermento químico que vai produzir gás carbônico dentro da massa de maneira química somente, tá? Mas o fermento do pão e da cerveja é chamado de fermento biológico. Por quê? Porque, na verdade, aquele fermento é um conjunto de seres vivos, tá? Mais especificamente falando, desse funguinho aqui, ó, do Saccharomyces cerevisiae, tá? E aí, esse carinha aqui, o que ele faz? Ele vai pegar a glicose que ele consome, assim como a gente. Ele interioriza a glicose e vai quebrar a glicose, certo? Quando ele faz isso, ele vai produzir esse carinha aqui, ácido pirúvico, e vai produzir ATP, né? ATP, beleza? E aí, como forma de reconstruir essa reação química, porque essa reação química de fermentação ela tem que ir produzir algumas coisas e essas coisas devem ser regeneradas, tá? Alguns seres vivos, ao pegar esse ácido pirúvico, ele pode transformar em álcool, em ácido lático ou ácido acético, tá? Então, o Saccharomyces cerevisiae, o que ele faz? Quando ele quebra a glicose, tá? Ele vai produzir ATP, sim, perfeito. Mas ele também vai produzir gás carbônico e álcool. É por isso que, por exemplo, a cerveja, quando você coloca no copo, ela tem espuma. Aquela espuma da cerveja é justamente o CO2 produzido por esse carinha aqui, tá? Além disso, há alguns seres vivos, tá? Algumas bactérias, chamadas lactobacilos, que vão fazer o seguinte:
vão pegar a glicose, produzir ATP, mas ao invés de produzir álcool, elas vão produzir ácido lático, certo? E aí nós temos uma bactéria bem conhecida, como eu disse, né? A lactobacillus. Vocês já devem ter ouvido falar de lactobacillus vivos, né? De um certo leite que é fermentado e é meio azedo, né? Que vocês compram num potinho desse tamanho, com o logo em vermelho, né? Eu não vou falar a marca, porque eu não estou sendo patrocinado por eles, então não vou falar a marca. Mas vocês já devem ter se tocado que leite é esse, né? Que é justamente isso. O leite em questão, ele é fermentado, né? As bactérias, os lactobacilos dentro desse leite vão quebrar a glicose do leite, produzindo ácido lático, que é o que dá o sabor azedo para o leite, tá? E ainda há algumas bactérias que vão quebrar a glicose, produzir ATP e, após isso, produzir vinagre, né? Isso acontece principalmente quando você tem produção de vinho. Se você não tomar cuidado, você contamina, né, a fermentação do vinho, né, que deveria produzir álcool, acaba produzindo vinagre. E aí o vinho acaba, que a gente chama de avinagrando, né? Aqui embaixo, né, tá meio pequeno, então eu vou sair da apresentação e vou apresentar de outra forma. Espera aí. Bom, aqui está a equação real a reação real de uma das fermentações, tá? Que é justamente a fermentação alcoólica. Vocês estão vendo aqui? Gente? Sim. Estamos. Ok, beleza. Ela está em inglês porque a única figura que eu achei estava em inglês, tá? Mas glucose é a mesma coisa que glicose. É glicose, tá? Só que em inglês. Então, o que acontece? A glicose, ela vai ser transformada naquele ácido pirúvico. E aí, isso aqui, essa reação é que vai produzir o ATP, né? 2 ATPs, que vai ser consumido depois pela bactéria ou pelos fungos, da forma a sustentar as reações químicas, tá? E ao longo da reação, você tem a formação do CO2 aqui, ó, e do álcool. Não guardem isso aqui, tá? Isso aqui não é importante por enquanto, tá? Para a fermentação. Só quando a gente for ver como a gente faz, tá? Mas o que eu quero que vocês notem são justamente as reações aqui, né? Porque eu quero que vocês comparem com o que eu vou mostrar a seguir, beleza? Então, vocês estão vendo? Bom dia. Bom, então na verdade, vou fazer o seguinte. Eu vou agora apresentar de outra forma de novo. Então, como a gente faz, né, a produção de ATP? Respirando, né? A sua respiração, quando o oxigênio entra nas suas células, faz ATP, beleza? Da mesma forma, a gente quebra
o ATP, a gente quebra a glicose na presença de oxigênio e aí a gente consegue produzir ATP, que vai sustentar as nossas reações químicas, tá? E aí, a nossa respiração, que a gente chama de respiração celular, tem 3 etapas, tá? Glicólise, que é justamente a quebra do ATP para produzir ácido pirúvico, certo? Nós temos o ciclo de, eu não pus aqui, mas temos o ciclo de Krebs, que eu não vou passar em detalhe, porque não tem nada a ver, tá? Seria bioquímica aprofundada isso aqui. E a cadeia respiratória, certo? Então, na próxima aula, a gente vai partir daqui, de respiração, beleza? Ok? Então, nas próximas aulas, o que nós veremos? Como a gente respira, como a gente faz a glicólise, como a gente faz o ciclo de Krebs e como a gente faz a cadeia respiratória. Beleza? Ok? Fechou? Alguma dúvida? Hein, gente? Não. Não, né? Beleza, perfeito. Então, é o seguinte, como eu disse para vocês, temos vários pontos aí para discutir, né? Se a gente segue com isso, se vocês querem se aprofundar justamente como o ATP é utilizado nas nossas células, né? E aí vocês vão responder para mim, né? Se a gente segue para ver ciclo de Krebs ou a glicólise e a cadeia respiratória, ou como o ATP funciona. E aí, o que vocês querem? Segue a programação normal ou a gente faz um detalhezinho em como o ATP funciona? Vamos, gente? Nada? Beleza, então. Então, a gente vai seguir a programação normal, beleza? Você prefere como o ATP funciona, Duda. Beleza, quem mais? Isso tem a ver também com o que a gente vai falar, tá? Sobre a cadeia respiratória e sobre o ciclo de Krebs, tá? Porque, basicamente, o que a gente faz no nosso corpo beleza, então, fechou. A gente vai ver como o ATP funciona na próxima aula, tá? É isso. Essa aula, tanto a gravação quanto os slides, estarão disponíveis com uma leitura, tá? A ser feita lá no Google Sala de Aula a partir das 6 horas da tarde hoje. Beleza? Fechou? E aí a gente discute isso a semana que vem, ok? Então, é isso, gente. Eu gostei muito de estar aqui, né, com vocês. Eu gostei muito que vocês estiveram aqui, né, participando da aula. Essa gravação não é um desestímulo para vocês continuarem vindo, né, porque eu acho que é interessante vocês continuarem com esse contato, né. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. A professora Suzy está aqui me esperando, então eu vou me despedir aqui. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Igor. Tchau.